Boa noite, irmãos e irmãs. Graça e paz a todos. Quero convidar você, nesta hora, a você que não pode estar no culto hoje presencial conosco, para que você também possa meditar na palavra de Deus nesta hora. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 34. Esse texto diz assim: Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Vamos orar? Ó Deus, nós pedimos a tua bênção sobre nós, já agradecidos pelo dia que nos dá, crendo, ó Deus, que o Senhor está cuidando de tudo e de todos. O Senhor tem cuidado da tua igreja, dos teus filhos e filhas que não podem estar presentes. O Senhor tem cuidado dos pequeninos e cremos, ó Deus, que o Senhor há de fortalecer cada família. E pedimos a Ti que abrevie estes dias para que nós possamos brevemente, Senhor, estarmos unidos na Tua casa. Por Cristo Jesus nós Te louvamos e Te bendizemos. Amém. Quero falar nesta noite no tema Vencendo a Preocupação e usando esse texto de Mateus. Há uma outra tradução que diz assim: Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Os problemas de hoje são suficientes para hoje. Preocupação, todos nós temos, creio que todos nós estamos preocupados. Estamos todos preocupados com a nossa vida, com a nossa família, com o trabalho. Estamos preocupados com as questões financeiras, com a saúde. Creio até que você está preocupado também até com a igreja, com a sua fé, com o próximo, além da política, da saúde, da violência, da injustiça. Enfim, a lista é grande, mas é uma preocupação de todos nós. Geralmente, essas preocupações, ou a preocupação, não ajuda em nada. Não dá bom resultado para nós, apenas nos atrapalha. Ela nos tira o foco, nos traz ansiedade, causando em nós uma sensação de aperto, de sufoco, como se estivéssemos sendo realmente sufocados. Curioso que esta palavra, preocupação, lá na origem, no inglês, ela vem de um termo que significa estrangular, sufocar. E é exatamente isso que a preocupação faz. Ela cria um estrangulamento em nós, um estrangulamento mental, emocional na nossa vida. A preocupação não torna as coisas melhores, mais fáceis. Não, na verdade, ela só torna as coisas piores. Quando você se preocupa com o futuro, você se castiga. É como se você estivesse se mutilando no presente. Simplesmente não é algo bom, não é algo produtivo de se fazer. Alguns exemplos bíblicos para nós em que momentos da vida de alguns personagens, homens de Deus, que viviam passando por várias preocupações e dilemas, mas eles demonstraram isso de outra forma. O apóstolo Paulo diz assim: Alegrem-se no Senhor. Novamente vos digo, alegrem-se. Não andem ansiosos por nada, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará os seus corações e mentes por meio de Cristo Jesus. Isso está em Filipenses capítulo 4, versículos 5 a 7. Paulo escreveu estas palavras aos crentes de Filipe, não enquanto estava tomando um bom vinho, comendo uma massa de pão na casa de alguém, ao contrário. Ele escreveu isso enquanto vivia na prisão, uma prisão domiciliar, pois ele foi preso por pregar o evangelho.
Mas como era cidadão romano, ele tinha o direito de apelar, então apelou a César e fez esse pedido. Paulo estava esperando por uma apresentação, então, perante o líder de Roma, mas o seu futuro era totalmente incerto. Paulo não sabia se ia ser absolvido ou decapitado, e além disso, alguns dos crentes eram a favor dele e muitos outros contra ele. Paulo poderia facilmente ter ficado estressado, preocupado demais, mas ao contrário, em vez disso ele estava se alegrando e vivendo em grande paz. Isso não significa que Deus espera que você, eu ou que nós nos alegremos em tudo o que acontece. Por exemplo, não precisamos ser gratos por termos acabado de destruir um carro numa batida, num acidente. Mas até aqui podemos dizer: estou grato a Deus porque, apesar de ter destruído o carro, apesar do acidente ser total, uma perda total, Deus ainda está no trono e ainda nos ama, e ainda me ama, porque preservou a vida. Isso é o que significa alegrar-se, regozijar-se no Senhor, não apenas nas nossas circunstâncias. Na verdade, a Bíblia também diz que quando temos um relacionamento com Deus, experimentamos uma alegria plena, um prazer sempre no Senhor. O Salmo 16, versículo 11 diz assim: na tua presença há fartura de alegrias, a tua mão direita há delícias. Salomão também escreveu a respeito disso, o homem mais sábio que já viveu, escreveu da seguinte maneira para nós em Provérbios 15, versículo 15: para o coração feliz, a vida é uma festa contínua. Quando nos preocupamos, na verdade, estamos expondo uma falha que há em nós. A falha de não confiar em Deus. Paulo estava dizendo isso, e parafraseando Paulo, nós poderíamos dizer nos dias de hoje: pessoal, se alguém aqui pode ficar deprimido, sou eu. Se alguém pode ficar para baixo, para down, sou eu. Se alguém pode ficar preocupado, sou eu. Se alguém está enfrentando um futuro incerto, esse cara sou eu. Mas aqui eu estou dizendo para vocês: alegre-se no Senhor, fiquem tranquilos. E novamente vos digo: vá em frente, permaneçam alegres. Da mesma forma, o profeta Abacuque, lá no Antigo Testamento, ele disse algo muito importante que nos ajuda no momento para enfrentarmos as adversidades. Ele diz isso no seu livro, Abacuque 3, versículos 17 e 18. Mesmo que a figueira não tenha flores e não haja uvas nas vinhas, mesmo que a colheita da azeitona acabe, os campos fiquem vazios e estéreis, embora os rebanhos morram nos campos, os celeiros estejam vazios, eu, todavia, me alegrarei no Senhor, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Estas são as palavras de alguém que sabia que Deus ainda estava no controle. De alguém que sabia que Deus o amava, Deus se importava com ele. Assim como se importa com você, com a sua família, e se importa com o seu povo, a sua igreja nos dias de hoje. Se fôssemos colocar as palavras de Abacuque também nos dias atuais, poderíamos dizer assim: mesmo que a economia tenha despencado, e a renda esteja diminuindo, o trabalho esteja faltando, as taxas estejam altas, ainda que o meu carro esteja sem gasolina, ainda que o emprego esteja difícil, ainda que a igreja esteja fechada, eu ficarei feliz no Deus da minha salvação. Esse é o nosso contexto. Não importa o que esteja acontecendo, podemos nos regozijar, nos alegrar no Senhor.
Os planos de Deus para nós ainda são bons e Ele prometeu que nunca nos deixará, nunca nos abandonará. Paulo e Silas também foram presos por pregar o Evangelho. Mas à meia-noite, eles cantavam louvores a Deus. Eles literalmente estavam em uma masmorra romana, com as costas rasgadas por um chicote romano. A meia-noite não é um momento fácil para cantar louvores a Deus. Não é o momento mais fácil de louvar a Deus quando você está no consultório médico esperando o resultado de exames. Ou então quando você está na sala de espera, enquanto o seu ente querido está em uma cirurgia. Ou quando você está passando por qualquer um dos múltiplos cenários aí que podem nos trazer preocupação. Não é fácil louvar a Deus quando há desemprego, há falta, até mesmo quando há uma solidão, até mesmo quando não há ninguém para nos ajudar. Não é fácil louvar a Deus. Mas nós precisamos adquirir o hábito de nos voltarmos a Deus quando sentirmos que a preocupação se aproxima. Precisamos desenvolver o que podemos chamar de reflexo condicionado. Algo que aprendemos a fazer e depois o fazemos automaticamente. É como quando nós aprendemos a dirigir. Quando entramos pela primeira vez no carro, não sabíamos onde estava o botão que dava seta, a buzina, nos perdíamos talvez no freio, no acelerador, mas com o tempo você aprendeu a dirigir e isso tornou-se automático. E assim também é conosco. Nós precisamos adotar esta mesma abordagem para voltarmos a Deus. E o que nós precisamos refazer na nossa vida, dar um novo significado, é buscar a Deus em todo o tempo, através da oração, da adoração, do compromisso, da fidelidade, da fé. Por isso podemos adotar, sim, a mesma abordagem para nos preocupar. Quando a preocupação vier, volte, você já está condicionado, você já sabe o que fazer. Quando surge um problema, quando algo assustador acontece, nossa primeira tendência é nos preocupar. E talvez até entrar em pânico. Mas precisamos mesmo ensinar a nós mesmos a orar, a voltar para Deus e lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades. Portanto, no momento em que você começar a entrar em pânico, quando você começar a ficar preocupado, transforme essa preocupação sua em oração. Esse é o desafio para vencermos a preocupação. Transforme também sua preocupação em adoração. Adore ao Senhor, fale com Ele, leia a palavra, medite, fale. Volte-se para Deus imediatamente. Não deixe o tempo passar e a preocupação tomar conta do todo, da sua mente, da sua vida. Somente assim você vai conseguir vencer ela. Isso é o que Paulo estava dizendo. E o que devemos fazer. Portanto, desenvolva esse reflexo condicional e coloque o assunto nas mãos de Deus. Se você quer vencer a preocupação, esse é o segredo da vitória sobre as preocupações da vida. É o segredo da vitória para nós nos dias atuais. Que Deus te abençoe e que nós sejamos abençoados por Deus. Mas tenha bom ânimo, alegre-se no Senhor. Deus abençoe sua vida. O amor de Deus, nosso amado Pai, a graça maravilhosa de Jesus, o consolo e a unção do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida hoje e sempre. Amém.